Vamos lá. Na nossa primeira aula de matemática financeira, a ideia era a gente começar a ter um entendimento sobre a visão de comércio. Então, assim, para a gente iniciar essa disciplina de matemática financeira de uma maneira, assim, que faça sentido, tá? Então, a gente vai sempre tentar ver sentido no nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Ampliando horizontes. Ilusão de ótica no mundo dos empréstimos. Você já ouviu a expressão cabe no bolso? Ela costuma ser utilizada para comparar o preço de um produto ou serviço ao poder aquisitivo de uma pessoa. Por exemplo, em situações em que as pessoas querem ou precisam comprar, por exemplo, comprar algo e não tem dinheiro necessário para pagar à vista, ou seja, de uma vez só no ato da compra, poderíamos afirmar que o produto desejado não cabe no bolso. Quando isso acontece, há duas opções. As pessoas economizam até conseguir o dinheiro necessário, né? São aquelas pessoas bem determinadas, né? Ou recorrem a um empréstimo. Quando alguém faz um empréstimo, além do valor do produto ou do serviço, é preciso pagar um valor a mais, cobrado pela instituição que emprestou o dinheiro, que pode ser a própria loja, um banco, uma administradora de cartões, etc. Este valor é chamado de juro, que é a diferença entre o valor total emprestado e o valor que será pago à instituição. Juro é a quantia que as pessoas pagam por usar um dinheiro que a princípio não tem. As taxas de juros no Brasil estão entre as mais altas do mundo. O valor total do empréstimo, que é composto do valor solicitado mais os juros, é dividido em parcelas menores, que devem ser pagas de acordo com o tempo estabelecido pela instituição. Com o dinheiro em mãos, as pessoas compram o produto e vão pagando em parcelas ao longo do tempo. Essas parcelas são chamadas de prestações. E essas compras são chamadas de compras a prazo. Enquanto todas as parcelas não forem pagas, a pessoa que fez o empréstimo é considerada devedora. E a instituição que emprestou o dinheiro é chamada de credora. Bom, aqui a gente observa o filho, né? Interessado ou conversando com seu pai a respeito de algum anúncio de uma bicicleta à vista ou também em parcelas. Aí nessas parcelas ainda fala sem juros. Loja das bicicletas. Bom, o fluxo de pagamento é empréstimo da loja das bicicletas. Zero mês, ou seja, à vista, 1 mês e 2 meses. A dívida inicial, R$1.000. Pagamento, 0 de entrada. Dívida final, R$1.000, né? Então, aqui é quando não temos uma entrada. No primeiro mês, dívida inicial de R$1.000, pagamento de R$500, dívida final, 1.000 menos 500, 500. No segundo mês, dívida inicial, que é o que ficou faltando, né? O saldo devedor que ficou faltando em relação ao mês anterior. O pagamento da segunda parcela, esse aqui são o fluxo de pagamento. Então, 500 menos 500, 0. Conseguiu finalizar. Fluxo de pagamentos, empréstimo na Bikes e CIA. Então, esse é loja das bicicletas. Esse primeiro aqui é em relação à loja das bicicletas. Logo depois, o pai desse menino parece que viu um anúncio na rua, Bikes e Cias. A mesma bicicleta, R$1.000 à vista ou 2 vezes de 537,80, juros de 5% ao mês. Bom, a gente já consegue perceber que se no anúncio anterior seria 2 parcelas de R$500, então aqui a gente já começa, né, a observar que aumentou, né? Então, a gente observa que tem os juros já na Bike CC. Agora, vamos ver, então, o fluxo de pagamento
empréstimo na Bikes e CIA. No início, quando a entrada, dívida inicial R$1.000, nada de entrada, dívida final R$1.000. No primeiro mês, já colocou, aqui consta que é 5%. Então, 5% de R$1.000 dá 1.050. Mas futuramente eu vou fazer os cálculos, viu? Mas quando vocês... Nós vamos fazer, mas de uma maneira bem prática, vamos aqui, ó, 1.000 vezes 5%. Se vocês colocar na calculadora, vai apresentar, mas eu quero fazer à mão. Bom, você então vai simplesmente pegar os 5% e transformá-lo em um número decimal. Como? Para eu tirar esse símbolo aqui de porcento, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 100. Então, 5 dividido por 100 é igual a... Para eu tirar 2 zeros aqui, eu tenho que tirar duas casas aqui. 0,05. Como assim? Se você fazer na chave, 5 dividido por 100. 5 é menor do que o meu dividendo, é menor do que o meu divisor. Então, eu coloco um zero aqui e 1 no quociente. Mas ainda é menor. Se no início esse dividendo aqui ele continua menor e eu já coloquei um zero e ele continua menor, então eu vou ter que colocar outro zero aqui e outro zero aqui, tá? Agora sim, eu consigo dividir. 100 eu vou multiplicar por quanto para dar 500? 5, né? 5 vezes 100, 500. 500 menos 500, 0. Então, 5% representa o quê? Representa 0,05. Então, se eu não tiver a máquina, eu vou colocar 1.000 vezes 0,05. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Bom, quantas casas? Aqui, ó, 0. Vai dar só 0 e 0, né? Então, não vou continuar essa multiplicação. Quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, né? Até a vírgula. Então, eu tenho que tirar duas casas aqui, ó. 1, 2. Então, eu sei que 1.000 vezes 0,05, ou seja, 5% de 1.000, né? Quando vocês ouvirem essa palavrinha, meio de alguma coisa, 10% de alguma coisa, esse D, eu quero que vocês codifiquem na mente de vocês que é igual a multiplica, tá? 5% de algo, então é 5% vezes esse algo. Então, 5% de R$1.000 é 5 vezes 1.000, R$50, tá? Então, no primeiro mês, por isso que a gente viu o valor aqui, ó. Viu o valor de 1.050, tá? Então, e aí, quanto que foi o pagamento da prestação? 537,80. Que subiu 5%, né? Então, 1.050 menos 537,80, sobrou 512,20. Bom, então, como eles fizeram aqui? Só voltando um pouquinho. Como o juro anuncia o juro de 5%, 1.000 vezes 5%, né? Eu já verifiquei que só os juros dá R$50. R$50 mais 1.000 dá os 1.050. Então, no primeiro mês, 1.050 de juro. Nossas prestações, eles falam que é 537,80. Então, 1.050 ali. Vamos fazer ali. 1.000 vezes 0,05, 50, né? Só vou somar o 1.000, que é o capital, 1.050. E agora eu vou fazer o quê? Desses 1.050, eu vou tirar o valor da parcela, que é 537,80.
Eu somei. Menos 537,80. 1.000 vezes 0,05 dá R$50. 50 mais o 1.000, que é o capital mais o juro, 1.050. Isso no primeiro mês. Só que no primeiro mês, para o segundo mês, eu não vou colocar os 1.000, né? Porque eu vou liquidar parte dessa dívida. Então, 1.050 menos 537,80, que é o valor da minha parcela, certo? Sobra 512,20, como já tá lá mencionado no quadrinho. 512,20. Desses 512,20, eu vou calcular juros de 5%. Então, vezes... Eu não sei se vocês têm o hábito de colocar, se vocês já têm essa noção, por exemplo, 10% de algum valor. Eu sei que 10% dividido por 100, eu tenho um videozinho que eu mostro isso, ó, 10%. 10% em para passar para número decimal é quanto? É 0,1. Por quê? Porque para eu tirar esse símbolo aqui, né, eu vou ter que dividir por 100. E aí, tiro duas casas decimais. 1, 2. Então, vai ficar 0,1. Ah, então, seguindo esse raciocínio, 20% para me transformar em número decimal é 0,2 para multiplicar? É. E 100% de algo? Eu vou mandar o link também para vocês verem que um vídeo que eu falo sobre essa porcentagem. Então, 100% de algo para me transformar em um número. 100% não é o todo de tudo, não é um inteiro, ou seja, para me tirar o sinal de porcentagem, para me colocar decimal, eu divido por 100, corta aqui, né? 1 em 1, 1. 1 não significa tudo? Uma forma de bolo, não é ela toda? Então, quando a gente fala 100%, significa que é igual a 1. Bom, 20%, 0,2. 10%, 0,1. E 50%? Igual a 0,5. Ou seja, eu vou dividir por 100, né? Quando eu divido por 100, eu tenho que tirar duas casas. 1, 2. E aí fica 0,5, tá? E 40%, 0,4. 80%, 0,8. Bom, partindo dessa ideia aí, aqui tá os 512,20 que ficou faltando da dívida, e eu vou multiplicar por 0,05, né, que representa 5%. Se não tivesse esse zero aqui, ó, seria 50%, que eu estaria multiplicando 50%. Mas é 0,05 significa os 5% apenas. Fica 25,61. Mais o meu capital, que é mais mais o valor da dívida do mês anterior, 537,81, porque essa calculadora aqui deve ter arredondado e a do livro não. Então, quando eu 512,20 mais 5%, 537,80. Aí a segunda parcela também é 537,80. Paguei, quitei a dívida. Bom, e aí nos nossos exercícios tá para a gente refletir, né? Qual é a opinião de vocês sobre o fato de os credores cobrarem juros das pessoas que pedem dinheiro emprestado? Justifique sua resposta. Bom, para quem está pegando dinheiro emprestado, deve ser porque está numa situação delicada, né? Então, essa pessoa, para quem está pegando, eu acho que ela fica muito grata, né? Por poder ter uma pessoa para socorrê-la. E eu acho que essa forma de juro seria uma retribuição, né? A gentileza ao empréstimo que ela faz do dinheiro. Então, e para quem está emprestando, também é uma maneira de de sobrevivência, né? Esses bancos aí, olha quanta sobrevivência. Então, a ideia é que vocês
coloquem algo, se vocês acham oportuno, cobrar os juros, né? Então, assim, quem está cobrando talvez quer cobrar uma taxa maior. E quem não está, quem está pegando emprestado quer uma taxa menor. E lembrando, né, gente, que precisa ser essa questão de empréstimos, tem toda uma legislação em cima, tá? Aqui a gente não está tentando induzir ninguém a ser agiota, mas na realidade só para observar mesmo assim o tanto que é providencial quando a gente toma algo emprestado, né? Então, a questão de retribuir um pouco a mais, eu acho que isso está bem firmado na nossa mente de ser gentil, né? A ideia é que a gente seja gentil com todos, mas com aqueles que nos agradam, então, a gente quer sempre agradar. Então, por isso, essa questão dos juros, tá? Então, a minha opinião tá implícita aí no... Eu entendo como uma retribuição, né? Uma gratidão. 2. Comprar a prazo, pagando juros, pode ser vantajoso em alguma situação. Apresentem situações em que pagar a prazo com juros pode ser uma boa saída ou um bom negócio. Bom, logo no final dessa página a gente verifica que o menino e o pai, eles observam, aliás, o menino comenta com o pai que como em uma das bicicletarias, mesmo à vista não tem desconto nenhum, se ele compra parcelado e deposita, e se ele tem esse dinheiro, e aí ele deposita esse dinheiro em algum regime de poupança, né? Ou alguma outra coisa, quando ele faz esse depósito, em 2 meses pode render alguma coisa. E aí ele vai pagando as parcelas, né? Fazendo as retiradas para pagar a parcela, e no final ainda vai sobrar com algum troco, né? Ele até explica É o que ele está explicando. Pai, é melhor pagarmos a prazo. Podemos aplicar R$ 1.000 na poupança com um rendimento de 1% ao mês e teremos 1.010 em 30 dias. Então, sacamos 500 para a primeira prestação, deixando ainda 510 na poupança. No mês seguinte, os 510 se transformariam em 515,10. Com isso, pagamos a segunda parcela e ainda sobrariam R$ 15,10. Olha que menino mais pé no chão, né? Talvez o que eu queria fazer, eu queria pagaria, pagaria a prestação e os outros 1.000 investiria em outra coisa. Mas a gente tem que se reconciliar aí, gente, se harmonizar com as finanças. E lembra daquela disciplina onde um vídeo que eu passei sobre preciso realmente, né? Então a gente tem que conter esses nossos impulsos de querer gastar, porque às vezes a gente associa o prazer a gastar. E aí tá errado, porque a gente só vai sentir alegria quando estiver gastando dinheiro? Não. A gente tem que sentir alegria em coisas normais, né? Principalmente como estudar matemática. A gente tem que sentir alegria naturalmente. Então vamos lá. Aqui, né? Então a situação dessa resposta é que há sim um caso onde pode ser comprar a prazo, pagando juros, pode ser vantajoso em alguma situação. Eu até li a resposta de um aluno, não sei se foi o Mikael, que comentou, né? Quando a pessoa não tem recurso e ela precisa comprar. Então, é uma vantagem, porque ela precisava do item, precisava de adquirir algo que ela já tinha passado pelas peneiras. Preciso realmente, é necessário, pelas perguntas, né, que nós fizemos em responsabilidade social. Preciso realmente, é necessário, não posso
fazer eu mesmo, não tem outra maneira. Então, já que nós já fez todo aquele questionamento e realmente é necessário, então comprar a prazo, pagando juros, é vantajoso sim, se for uma situação que a gente precise desse objeto que a gente vai estar adquirindo, né? Que mais? Apresente situações. Observe com atenção o gráfico abaixo. Analise as informações e escreva um texto explicando o que observaram sobre o contexto financeiro brasileiro, apresentando os problemas que os juros elevadíssimos podem acarretar, principalmente em relação à contratação de empréstimos com muitas parcelas. Reino Unido 10%, Estados Unidos 15%, México 24%, Chile 26%, juros anuais do cartão de crédito. Venezuela 29%, Argentina 36%, Peru 41%, Colômbia 62% e Brasil 379%. Os juros, embora assim seja uma maneira de a gente mostrar a nossa profunda gratidão a quem nos está prestando um serviço, né? Com toda, mesmo que seja o trabalho deles, né? A atividade financeira, mesmo que seja o ramo de atividade deles, mas a gente também tem que, em relação a esses juros tão altos, né? Acho que poderia ser repensado alguma coisa. Embora também tenha a questão aqui sobre a inadimplência, né? Que eu não sei, não estudei muito a fundo como é a inadimplência em outros países, mas acaba que o Brasil, ele estava um pouquinho saliente, né, nessa questão. Então, analise as informações e escreva um texto explicando o que observaram sobre o contexto financeiro brasileiro, apresentando os problemas que os juros elevadíssimos podem acarretar. Então, esses juros elevadíssimos podem aumentar, né, a quantidade de inadimplência, né, principalmente em relação à contratação de empréstimos com muitas parcelas. Essas parcelas a se perder de vista, né, quem aí já teve a oportunidade de adquirir algo e fazer várias parcelas, a gente observa que quanto mais parcelas, quanto maior o prazo, mais juros a gente vai pagar. Então, talvez as parcelas vão até caber no nosso bolso, só que se a gente for analisar, fica muito alto, assim,